Ô glória! Vamos, gente. Paz em andamento. Pastor Fábio na área. Mais uma aula. Segunda aula da nossa reciclagem. Lembra comigo? Olha, estamos aqui no canal Divinas Razões para tratar assuntos que eu creio é de importância para você, obreiro local. Vem comigo para a continuação do nosso mini curso. Mas, queridos, é abençoador. Vamos lá? Nunca se esqueça o seu papel ao exercer esta vocação que você está agora. Talvez você pense que não precisa pensar sobre isso, mas é necessário a reciclagem ministerial. E em aulas passadas, nós já começamos a tratar da importância da reciclagem. Falamos que os dias que nós estamos vivendo são dias de insatisfação, muitos achando até não ter valor como obreiro, desânimo tem chegado, pouca vontade de estar ativo, presente na congregação. E olha, muitos se arrependeram por causa disso. Muitos estão até envergonhados por causa disso, mas não estão procurando se posicionar. Então, a reciclagem é levar você a esse posicionamento. O que é certo fazer? Se você está nesse quadro, que ora eu acabo de dizer, não mais comprometido, atendendo a demanda da congregação como obreiro. Aí nós tratamos desse assunto, dizendo da importância da reciclagem. Nós falamos o que é igreja local, o que é ministério. Falamos do significado dessas importantes áreas. E aí, você sabe que ministério significa serviço. Todos os ministérios, todos eles, irão dar certo se mantermos a ética ministerial e a alegria em poder realizá-lo, aonde Deus tem nos colocado. Então, eu deixo claro para você a importância da reciclagem. E nós falamos o que é ética ministerial, lembrando que ética ministerial é uma ciência que tem por objetivo estudar a moral e a conduta do obreiro. Então é muito importante, gente. Então proponho que a gente continue hoje na nossa aula e lembrarmos o que já estudamos em aulas passadas. Nós falamos que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16, ele deixa claro para Timóteo que existem deveres. Lembra comigo? Paulo vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. A minha pergunta que eu introduzi é essa em aula passada. O seu ministério, o nosso ministério, é organizado ou é uma bagunça? Por culpa de quem? O que está acontecendo para nós ficarmos na mira da maledicência? Então, queridos, é muito importante quando coordenamos ou servimos em algum ministério na igreja local, ministerialmente falando, é importante ter em mente que estamos inseridos em uma realidade que envolve outras pessoas. Logo, para melhor trabalhar e conviver com os irmãos, fazendo o trabalho que Deus nos vocacionou, é preciso que haja muita organização pessoal. E aí a gente tratou em aulas passadas, que eu estou aqui fazendo uma revisão com você, acredito ser muito importante. Nós tratamos o quê? Veja comigo, nós tratamos que Paulo exorta Timóteo, dizendo assim,
Você precisa ter um cuidado com você mesmo. E aí nós tratamos desta questão, deixando claro como é importante um cuidado com a nossa saúde. Você entende isso? Como é que vai a sua saúde física? Isso é importante, nós falamos. Como é que vai a sua saúde emocional? Nós tratamos sobre isso aí. Não se esqueça que a saúde emocional é você ter capacidade de controlar e gerenciar as alterações, sim, que começa de dentro de você por causa das coisas que vêm até de fora, as influências. Então nós tratamos sobre isso aí. Como é que está a sua saúde? É importante o descanso. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Como é que está também a emoção? Tratamos sobre isso aí. Paulo diz, cuida de ti. Nós continuamos falando também sobre saber se você está bem ou não emocionalmente, mentalmente. Então falamos sobre também a importância que Paulo dá sobre a questão da doutrina. E aqui doutrina não é usos e costumes. Aqui é doutrina. A palavra de Deus como uma maravilhosa inspiração que nos ensina e nos leva em princípios, as doutrinas, a revelação de Deus. Você tem cuidado disso? Porque no texto e também no contexto das cartas de Paulo a Timóteo, Paulo precisava exortar Timóteo sobre isso, porque ele precisava lembrar que existia já no tempo dele a apostasia. Então, o que está acontecendo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque o cuidado com a doutrina é por causa da apostasia. Agora, um tempo de apostasia que se resume em negação e abandono da fé, a revolta final contra Deus e tudo que é de Deus. Temos uma facilidade, gente, de ficar expostos a tantas coisas que dizem ser de Deus. Tem o nome de Deus. É cantado, dizem para Deus. Mas já paramos para pensar que isso está tirando a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E é a palavra. Agora estamos ouvindo tantas coisas. E tantas coisas. Que muitas das vezes não está aumentando nossa fé. Mas deixando muito sem a fé. Então Paulo exorta Timóteo a tomar esses devidos cuidados. E nós tratamos disso aí. Você lembra comigo? Você precisa ter um cuidado devocional. Ocupar a mente com as coisas espirituais, ocupar a mente com a palavra, ocupar a mente com a leitura, ocupar a mente, sim, com a importância de uma vida de oração, porque, gente, isso é importante. Aí nós falamos também, em aulas anteriores, cuidados morais. O que é o conceito moral? Falamos sobre isso aí, tratamos sobre isso aí. Alguém até falou, pastor, isso é necessário. Lógico que é necessário. Isso precisa, sim, queridos, ser lembrados. A ética ministerial, a ética moral, a ética cristã. Gente, hoje nós não podemos deixar os princípios, valores. Sim, queridos, não podemos deixar. E aí, hoje na aula que a gente vai continuar falando sobre os cuidados, eu quero que você me ouça agora. Preste atenção. Nós vamos continuar a nossa aula daqui. Os cuidados. Cuidado com o que merece vigilância. Oh, meu, aqui eu até faço assim, ó. Cuidado com o que merece vigilância. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 13, 15 a 15, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele, Deus, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Estou lendo isso aqui porque eu gostaria de tratar desse assunto aqui sobre cuidados. Cuidado com o que merece vigilância. As nossas anormalidades interiores. Veja, ouça-me. Já notou que às vezes o zelo com o exterior e o zelo com o coração não são as mesmas coisas? Muitos de nós não conseguem se libertar de monstros, sombras interiores, que quando somos questionados com algumas perguntas assim bem fortes, a gente fica meio que assombrados. Então a gente precisa tomar cuidado com as anormalidades interiores. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está bem? Agora vamos ver se você vai continuar bem. Veja essa pergunta aqui, ouça essa pergunta aqui, preste atenção nessa pergunta aqui. Seu desejo de vingança pode ser realizado? E qual seria? Olha que pergunta. Ouça essa aqui, O que você daria além do amor que tens recebido de Deus às pessoas que mais revela que não gosta de você? Uma terceira pergunta. Você tem medo de continuar sendo as manifestações de seus medos? Parou para prestar atenção nessas perguntas que eu lhe fiz? Elas são perguntas interessantes, mas quando a gente depara com ela, a gente vai procurar olhar as nossas interioridades. Sua certeza sobre você é e tem levado você ao melhor de Deus para você mesmo? Pastor, cada pergunta séria, mas porque nós temos dentro de nós algumas anormalidades. Nós temos dentro de nós algumas anormalidades interiores, e isso é muito sério. Cuida disso, obreiro, cuida disso. As nossas tentações, olha só, o que precisamos saber sobre tomar cuidado com as nossas tentações. Por quê? Tentação é inevitável. Tentação é maligna. Tentação é humana. Tentação é identificável. Então nós precisamos sim tomar cuidado. Jesus disse em Marcos 14:38, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu introduzo esse ponto nesse maravilhoso estudo com você. Você está curtindo? Você está gostando? Se você está, faça algo que eu vou te pedir agora. Curte, dê o seu like. Olha, se inscreva nesse canal. Compartilhe, manda um feedback assim, sabe, pelo trabalho, abençoando a gente. Escreve algo que você se interessou nisso aí. Me ajude. Eu preciso do seu apoio. A gente está aqui voltado com esse trabalho porque ele é necessário nos nossos dias. Irmão, eu estou no ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Rolândia, já vai para os seus 26, 27 anos. Olha só, eu estou nesse ministério servindo como pastor há 19 anos. E eu confesso dizer para você que você e eu precisamos tomar muito cuidado com aquilo que merece vigilância. As nossas anormalidades, as nossas tentações. Isso aqui é forte. E aí, para te ajudar, eu quero mais uma vez te direcionar. Por que eu abordei este assunto aqui? Para vencer a tentação interna e as tentações externas, tem que ter o cuidado sobre si mesmo. O cuidado sobre ti mesmo, Timóteo.
E aí, ó, deixa eu direcionar você. Primeiro, para que aconteça esse cuidado sobre você mesmo, pensa como vai a sua disciplina pessoal. Falando sobre o atleta cristão, Paulo diz que aquele que luta, de tudo se abstém. Paulo vai dizer que ele subjugava o seu próprio corpo, reduzindo-o à servidão, para que pregando aos outros, ele mesmo não venha se envergonhar, de alguma maneira ficando reprovado. Muitos caem, gente, por exemplo, porque não sabem controlar os seus instintos. E isso aqui exige a disciplina. A disciplina é um dos ingredientes mais importantes do sucesso. Eu quero deixar isso claro para você. E pessoas que são e que têm disciplinas, elas têm características. Vamos lembrar pelo menos 3. Primeiro, ser perseverantes. Tem capacidade de não desistir, apesar das falhas e dos contratempos, mas ele persevera. Outra característica, tem autocontrole. Tem capacidade de resistir a distrações ou tentações. Trabalha melhor ao invés de trabalhar mais. Por isso consegue realizar o que se pede e o que ela mesmo propôs a fazer. Então a disciplina e credibilidade devem andar juntos para sermos ou termos elevação. Veja que isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Eu preciso continuar com você falando sobre uma outra questão. Por que eu abordei a questão da tentação, das anormalidades interiores? Por quê? Precisamos ter um cultivo de vida espiritual. Precisamos cultivar a nossa vida espiritual. Escuta isso aqui, obreiro. Obreiro, escuta isso aqui, ó. A vida espiritual começa no coração que tem sede de Deus, como uma realidade ativa e alimentada pela graça, pelo conhecimento da palavra, pela intimidade. Escuta o que o pastor Fábio vai lhe orientar agora. Antes de buscarmos ministério, precisamos do nosso viver espiritual sadio. As pessoas em nossas igrejas, em nossas congregações, precisam do nosso ministério, sim, mas precisam de pessoas que têm ministérios, que também têm uma vida saudável espiritualmente. Elas precisam mais de nossa vida espiritual sadia para lhes dar ou ajudar a permanecer firmes na presença do Senhor com fé. Aqui, queridos, eu começo a deixar claro para você, então, que uma vida espiritual, ela é necessária para quem deseja, sim, deseja ter um ministério abençoado. Então não pare, porque a nossa vida, a vida sempre irá ter mais que um lado. E aí eu pergunto, e qual lado você está vivendo agora? Sim, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 8, diz: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então eu vou direcionar você agora, sim, a conselhos. 9 conselhos do conhecido Norbert. Sim. Então, eu vou direcionar você agora a uma revista chamada da Meia-Noite, aonde o diretor, sim, da revista, chamado Norbert, ele registrou 9 segredos para uma vida espiritual. Eu vou direcionar você agora nesses 9 conselhos e você, por favor, não deixe de viver isso aqui.
Primeiro conselho: confia em Deus. Não, você não entendeu. Confia em Deus. Isso aqui é muito importante. Segundo conselho: estabeleça prioridades espirituais. Você precisa disso. Terceiro conselho: seja espiritualmente saudável. Quarto conselho: lide espiritualmente com as coisas materiais. Isso aqui é importante. Escute. Quinto: aceite a disciplina. Porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Ele disciplina. Olha, em sexto lugar, seja prudente. A prudência é necessária para um obreiro. O obreiro precisa ser prudente. O obreiro precisa ser, repete aí, prudente. Sétimo, seja generoso. Generosidade. Em oitavo lugar, seja sincero. Sabe, sincero. Tira a cera, tira a máscara. Tira a falsidade da sua vida, do seu ministério. Tira isso aí. Seja sincero. Veja aqui, ó. Em nono lugar, tenha discernimento. Isso é muito importante. Gente, discerne o tempo. O obreiro precisa. Então eu deixo esses cuidados com você nessa aula de hoje. Você está comigo aí? Se você está comigo aí, curte. Se esta aula hoje beneficiou você, então não se esqueça, envia para alguém, compartilhe. Olha, se inscreva no canal. Aqui é o pastor Fábio Elias. E nós estamos neste canal falando diretamente com obreiros de igreja local. Isso que é o meu interesse, envolver você com conhecimento teológico, com experiência de vida. E é isso, vamos passar isso para frente. Se você está comigo, curte, se inscreva no canal, deixa o sininho acionado e se prepare, porque vem vindo mais aula aí para reciclar a gente. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, obreiro local da igreja, como você, crendo que Deus nos chamou para uma grande obra. Fique com Deus, um forte abraço agora. Tchau, tchau.